Olá, eu sou o Cristiano, esse é o canal Cão Caolho e nessa sequência de vídeos nós vamos estar ensinando aulas em português gratuito como se criar um asset para games. Você vai sair do zero e vai terminar com esse baú rodando nos seus engines favoritos 3D. Então, sem mais delongas, bora Blender! Olá, meu nome é Cristiano, esse é o canal Cão Caolho e essa é a terceira aula de uma sequência de aulas que vai levar você da situação de não saber absolutamente nada até um desenvolvedor de assets para games. Nós vamos estar usando principalmente a ferramenta Blender e mais para o final desse curso nós vamos estar colocando esse asset nos seus principais programas de edição de vídeo e games 3D. Então, você tem esse pauzinho aqui. Se você não tem esse baú ainda porque você não fez a aula anterior, eu vou deixar aqui nos cards o link da aula anterior para você fazer o baúzinho. E se você já está aqui conosco, já tem o baúzinho, então essa vai ser a aula de modificadores, onde vocês vão aprender a utilizar esse detalhezinho aqui, ó, que são os modificadores. Para nós aprendermos os modificadores, nós vamos criar o cadeado desse baú. Então lembrando, esse aqui é o nosso baú, vocês estão vendo a imagem aqui na tela, tá? Nós vamos fazer essa peça aqui, ó. Certo? Então voltando aqui para o nosso programa, o Blender, nós vamos acrescentar um cubo, tá? Então antes disso, deixa eu botar na wireframe, Shift A, a gente afasta, usando o scroll do mouse, S para escalonar, mexe no mouse para diminuir. Nós queremos deixar o cubo mais ou menos na frente do nosso baú. Então vamos puxar ele aqui para frente. Colocar esse pontinho amarelo é o centro do cubo, tá? Nós queremos ele mais ou menos no centro da conexão entre a tampa e o corpo do baú. Então, para facilitar a nossa localização, depois que a gente vai começar a colocar muitas peças, vamos renomear isso aqui. Vamos voltar para essa visualização aqui. Nós vamos chamar aqui de baú traço corpo, vamos chamar a tampa de baú traço tampa e aqui vamos chamar de o nosso novo baú traço cadeado. A primeira coisa que nós vamos fazer é entrar no módulo de edição. A gente quer dividir esse baú, esse cadeado ao meio, para a gente usar uma ferramenta de mirror diferente. A gente não vai usar esse módulo aqui. Nós vamos usar mirror por modificadores. Então, Ctrl R, a gente aciona a ferramenta de Loop Cuts, de corte em loop, botão direito confirma, tecla 3, a gente entra no módulo de seleção por faces. Se nós fizermos um atalho aqui, ó, o atalho Alt Z, ele automaticamente entra no módulo de transparência. A gente visualiza de frente, seleciona. Opa, o que tá errado? Ah, olha só. Da vez passada eu deixei ativado aqui, ó. Então, seleção por caixa. Seleciono as faces, clico em Delete, faces. Clicando no tab de novo, clicando em Alt Z, a gente clica de novo no cadeado do baú e nós vamos acrescentar aqui em modificadores, adicionar um modificador. E nesse momento nós vamos estar acrescentando Generate Mirror. Mirror, para quem não sabe, significa espelho. Então, ele vai espelhar. Nesse momento, ele está acionado automaticamente no X. Para nós, já serve aqui o X, tá? Se no seu estiver diferente, você pode espelhar ele de outras formas, acionando X, Y, Z. Para mim, X aqui está no ângulo certo. Shift, scroll no meio do mouse para a gente recentralizar. Então, tudo que eu fizer agora, nesse cubo, ele vai automaticamente aplicar esse mirror. Se eu voltar para o módulo de edição apertando o Tab, e se eu clicar no botão número 1, onde eu estou selecionando por pontos, ele vai estar espelhando tudo o que eu faço. Então vamos dizer que eu queira, por exemplo, diminuir esse baú na profundidade. Grab, seleciono o Y, diminuo a profundidade. Nosso atalhozinho novo, Alt Z, selecionamos os pontos de trás, Grab, scroll do meio do mouse, também funciona, ó, trago para cá. Pouquinho, mas pode deixar dentro do baú. Alt Z novamente, eu vou querer acrescentar alguns cortes. Então nós vamos usar a ferramenta agora de atalho Ctrl R,
que nos permite acionar cortes em loop automaticamente. Eu vou cortar aqui, Ctrl R novamente, aqui. Eu vou querer, com o botão 3, eu seleciono faces, seleciono essa face, atalho para extrusão é a tecla T, ele extruda. Seleciono as faces e perceba que ele está criando umas faces aqui, ó. E isso aqui depois vai nos gerar artefatos. Deixa eu mostrar para vocês o problema acontecendo para vocês entenderem o que eu quero dizer com artefato. Então, ao invés de nós fazermos o bevel dentro do Edit Mode, nós vamos sair e vamos fazer o bevel usando modifiers. Então, olha só, se eu acrescentar nos segmentos mais segmentos, ele aumenta o número de faces. E se eu aumentar o tamanho, ele vai até um limite, mas ele permite que eu faça essas modificações. Outra opção aqui, ele vai até um limite, mas ele não permite que eu vá para além do canto chanfrado, tá? E se eu clicar em Angle, ele diminui ou aumenta o tamanho do chanfro, tá? Eu aqui vou até o limite máximo, e você percebe que ele não permite que eu passe um ângulo pelo outro, ó. Então ele faz esse detalhe, mas ele não vai além do limite máximo aqui, ó. Eu tenho aqui outras maneiras de fazer essas modificações. Então olha só, isso aqui é o que eu falei, ó, são artefatos. Se eu clicar nesse botão, eu oculto todos os modificadores. Se eu clicar nesses botões aqui, ó, eu oculto todos os modificadores. Por isso que isso é chamado de método não destrutivo. Porque eu estou fazendo modificações, mas eu posso voltar atrás quando eu quiser. Eu posso reorganizar, fazer com que as modificações aconteçam numa sequência diferente, simplesmente clicando e arrastando. E se eu entrar no módulo de edição, eu posso selecionar essas faces aqui, ó. Clico em X, faces, deletei as faces. Vocês percebem que o atalho X faz a mesma coisa que o atalho Delete? E aí eu posso reativar e voilá, não tem mais defeitinhos. A gente pode clicar no botão direito. Se eu clicar aqui, ó, Shade Auto Smooth, vocês percebem que ele também é um modificador e que eu também posso ocultá-lo. Se eu clicar aqui, eu desligo ele. E aí ele entra em Shade Smooth, sem o controle do Auto Smooth, que para nós aqui está funcionando melhor. Se eu vier aqui, olhar bem de frente com o botão número 1 e clicar no Ctrl R e apresentar mais um Loop Cut, acrescentar no B, e se nesse momento eu clicar o botão Delete, Delete e X fazem a mesma coisa, lembrando, faces, eu separo os dois objetos. Se eu segurar Grab Z, começa a gerar os artefatos ali, a gente não quer, então vamos trazer de volta para baixo um pouquinho. Então, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho aqui, nós vamos acrescentar mais um objeto que vai fazer decoração, vamos dizer, na peça aqui, e vai ser também a fivela do nosso cadeado, tá? Então, Shift A para acrescentar um novo objeto. Eu quero um novo cubo. Mais uma vez, esse cubo vem bem grandão, a gente pode usar esse método aqui e dizer que eu quero que ele tenha 0.02 metros. E agora um quadradinho pequenininho lá no centro. Eu posso, melhorando a minha visualização aqui, eu dou o Grab, puxo ele para frente, volto com o Alt Z, 3, coloco a fivela mais ou menos nesse momento aqui. Então vamos esticar, eu vou trazer ela um pouco mais para baixo, esticá-la de novo, depois escalar para cima de novo, está muito grande, eu quero que ela seja mais estreitinha, vou botar ela um pouquinho para frente assim, e eu vou aplicar todos os modificadores. Como é que se faz isso? Se eu clicar aqui no N, pode ver que eu escalonei a peça, e eu quero que tudo isso aqui vire o padrão, que isso aqui deixe de ser o padrão o cubo e passe a ser a versão padrão base da minha peça. Então para isso, Ctrl A, aplicar todas as transformações. Aqui é o lugar dele padrão, aqui é a rotação, tudo zerado. E essas são as dimensões padrões dele. E que modificador eu vou aplicar nele? Eu vou querer fazer um furo, porque isso aqui é uma fivela. E para eu fazer um furo, eu vou criar uma peça que possa furar no tamanho que eu quero. Para isso eu vou precisar de mais um cubo. Percebe que como eu umidifiquei aqui, ó, ele já vem direto com o tamanho que eu escolhi. Enquanto você estiver trabalhando com esse arquivo, ele vai estar salvo essa dimensão. Você pode alterar ela no futuro. Vamos dizer que eu queira que seja agora 0.4, clico fora. Se eu fizer outro cubo, vamos deletar esse cubo. Shift A, novo cubo, já vai vir com um novo tamanho. Pode clicar aqui, ó, 0.4. Pois bem, Alt Z,
grab, queremos que ele se movimente no eixo Y para frente. Alt Z novamente, vista frontal, mas ele não está furando, então grab para cima, põe mais ou menos aonde a gente acha que fica bonito. Posso escalonar ele um pouquinho, para ficar mais ou menos desse tamanho. E agora, a gente vai fazer com que essa peça fure essa peça. Para isso, nós vamos clicar nessa peça, que é a nossa fivela, vamos clicar no modificador, entrar em Generate e clicando no botão Boolean, a gente vai vir aqui na pipetinha, né, de objetos e vamos clicar no cubo que a gente quer que fure a nossa fivela. Então você percebe que o furo já está lá, mas eu não quero essa peça. Se eu simplesmente deletar essa peça, o furo desaparece. Então, Ctrl Z, eu tenho que primeiro aplicar o furo. Para isso eu tenho que clicar setinha para baixo, Apply, aplicar. Agora eu posso deletar esse cubo. E pronto, temos a nossa fivela furada. Então você pode perceber que apesar de ser não destrutivo, a qualquer momento eu posso aplicar e aí aquilo se torna permanente. A gente de fato modificou o nosso objeto. Se eu entrar na tecla Tab agora, o furo está lá, de verdade. O que é nesse momento a gente precisa, porque a gente quer fazer com que essa fivela se movimente. Mais adiante a gente vai aprender a fazer animação e vai aprender a modificar. E a gente vai querer que essa fivela se mexa. Então agora eu vou fazer a dobradiça da fivela. E para isso eu vou usar um objeto diferente, eu vou usar o cilindro. Então, eu posso também, com o cursor, vir com o botão direito do mouse, e aí eu coloco o cursor mais no lugar onde eu quero que as peças surjam. Nesse momento, pode ver que eu trouxe ele um pouquinho para frente, se eu for puxar o cilindro, que é a peça que nós vamos usar para fazer essa dobradiça, ela já vai surgir com o centro dela mais ou menos onde a gente quer que esteja. Venho aqui, modifico aqui, ó, eu continuo mexendo na quantidade de modificadores. Eu vou botar bastante aqui, você não precisa se não quiser. 50. Eu quero diminuir o raio dele para 0,01 e eu quero diminuir a altura dele para 0,02. Tá bem pequenininho, talvez eu tenha exagerado, que pode mexer meio de olho aqui também, ó. Ó, 0,03 parece 0,02, então ainda muito grande. 0,005. Ah, agora sim. Já no tamanho, bom, eu posso ajeitar isso depois. Vamos olhar de frente, tecla 1, a gente rotaciona. Se eu clicar com R e depois a gente está 90, ele gira a 90 graus. Shift, botão do meio do mouse, scroll para dar um zoom. A gente agarra a peça e traz mais ou menos para o lugar aonde a dobradiça vai ficar. Olhando com o 3 lateral, a gente vê que está um pouquinho fora, a gente puxa para frente o cilindro, seleciona a fivela, grab para mover, vou encostar ela aqui, muito bem. A gente afasta, para se aproximar. Agora eu quero escalonar, S, eu quero escalonar apenas no eixo X, então X, e eu diminuo ela um pouquinho. Quero trazer ela um pouquinho para o lado também. Escalonar ela mais um pouquinho. Acho que ela tem que ser um pouquinho maior que essa aqui. Perfeito. Então agora a gente pode usar de novo a ferramenta Mirror. A gente vem em R, corta ao meio. Com Alt Z a gente fica transparente. Com a tecla 3 a gente seleciona a face. Seleciona todas essas faces. Com a tecla X é a mesma coisa que o Delete. Faces. Tab. Voltamos para o módulo de objeto. Alt Z. Modificadores. Vamos acrescentar um Mirror. E agora a gente quer que esse Mirror funcione em Z. Então, se eu quiser acrescentar agora um detalhezinho aqui, ó, entrando no módulo de edição, Ctrl R, Bevel, com a tecla Ctrl B, eu vou acrescentar esse detalhezinho aqui. Olhando bem de frente com a tecla número 1, eu posso apertar o G do Grab, mover um pouquinho para o lado. A gente quer que ele fique fixo no eixo X, portanto a tecla X, fazemos ele mais para cá.
E a gente pode usar a tecla X novamente e face. Percebe que automaticamente a gente já tem o corte ali do lado. Agora a gente entra no módulo de transparência, olha bem de frente para facilitar. A gente seleciona todos esses botões com a tecla F, fecha a face. Então se tu der um Alt F, você vai ver que não está mais vazadinho. E nós fechamos. Selecionar todos os pontos do outro lado. F, Alt Z para modificar a visualização. Fechamos o cantinho também. Clica com o botão direito, Shade Smooth. Não gostei disso aqui, então Shade Alt Smooth. Vem o modificador para cá e voilá. Temos o nosso cadeado, gente. Vamos mudar o nome das coisas? Aqui nós vamos chamar de baú, fivela, baú, dobradiça. E eu acho agora, vamos acrescentar como um último detalhe. Mais uma vez eu vou entrar com o cursor, vou colocar com o botão direito ali mais ou menos aonde eu quero que a peça venha. E dessa vez eu vou entrar em Shift A e eu vou colocar um Torum. Que o Torum é essa rosca gigante. Eu vou direto em escalonar, colocar ele mais ou menos no tamanho que eu acho que fica bonito. Você pode fazer diferente aí, né? Para que ficar bonito para o seu trabalho. Vou diminuir mais um pouquinho. Temos agora o último detalhe do nosso cadeado. Mais uma vez, Shade Smooth. Se eu olhar aqui de lado, acho que eu posso trazer isso aqui mais para dentro um pouco. Com o módulo de transparência ativado, eu entro no módulo de edição, seleciono todos esses pontos que estão aqui e com o botão de delete ou com o botão X, o que vocês acharem mais confortável, eu deleto essas faces. Eu acho que eu vou deletar esses vértices aqui também, ó. X, vértices, saindo da tecla Tab, voltando para o módulo de objeto, desligando a transparência com Alt Z, voilá, temos o nosso cadeado. Eu vou chamar de baú 5. Eu estou achando isso um pouco grosso, eu vou botar tudo isso aqui um pouco mais para dentro. Então, com o Shift selecionado, seguramos aqui, isso é só uma questão estética. Gente, com isso nós concluímos nossa aula de modificadores, tá? Nós temos agora o cadeado do nosso baúzinho e nós podemos Shift C, como vocês devem lembrar, volta para o centro. Podemos salvar o nosso arquivo para a próxima aula que eu vou estar apresentando para vocês na semana que vem. Se você chegou até aqui, parabéns! Ainda tem muito mais pela frente, mas você já conquistou muita coisa. Eu agradeço muito pela sua atenção e eu peço que você compartilhe, que você curta. E a propósito, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou responder e te ajudar. Sem mais delongas, fui!